Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. A justificação, no contexto bíblico, é um dos conceitos centrais da doutrina cristã, e sua compreensão é fundamental para a fé protestante. A palavra justificação tem suas raízes na palavra latina iustificare, que significa fazer justo ou declarar justo. Na etimologia grega, a palavra utilizada é dikaiosis, que traz a ideia de ser declarado ou considerado justo diante de um tribunal. No hebraico, o termo correspondente é tzedek, que está ligado à justiça e retidão, principalmente em um contexto relacional, onde o justo é aquele que está em um relacionamento correto com Deus. A ideia de justificação permeia toda a Bíblia, começando com a introdução do conceito de justiça e pecado em Gênesis, e culminando com a mensagem de salvação e justificação em Jesus Cristo no Novo Testamento. A primeira menção de um homem sendo considerado justo ocorre em Gênesis capítulo 15, versículo 6, quando Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Essa passagem é fundamental, pois demonstra a base da justificação pela fé, um conceito que seria posteriormente desenvolvido pelos apóstolos. No Novo Testamento, a doutrina da justificação é explicada mais profundamente por Paulo, especialmente em sua epístola aos Romanos. Em Romanos capítulo 3, versículo 24, ele afirma: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aqui, vemos claramente que a justificação é um ato gratuito de Deus, dado pela graça e não por obras humanas. Paulo reforça essa ideia em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A justificação envolve a declaração divina de que o pecador é justo diante de Deus, não por méritos próprios, mas com base na obra redentora de Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz pagou a penalidade pelo pecado, e sua justiça é imputada ao crente. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Paulo explica: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse versículo ressalta que Cristo, que nunca pecou, tomou sobre si o pecado da humanidade, e em troca, os crentes recebem a justiça de Cristo. No contexto histórico da antiguidade, os sistemas religiosos envolviam a noção de justiça e culpa, sendo abordadas por meio de sacrifícios. O sistema sacrificial judaico, descrito no Antigo Testamento, reflete essa realidade, onde os pecados eram simbolicamente transferidos para um animal, que morria no lugar do pecador. Contudo, esses sacrifícios eram temporários e repetidos, apontando para a necessidade de um sacrifício perfeito e final. Essa verdade é ressaltada em Hebreus capítulo 10, versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. O sacrifício de Cristo é visto como a culminação e o cumprimento de todo o sistema sacrificial, pois foi feito uma vez por todas. Hebreus capítulo 7, versículo 27. Outro aspecto importante da justificação é que ela traz paz entre o ser humano e Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo escreve: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso destaca que, antes da justificação, o ser humano está em inimizade com Deus por causa do pecado. A justificação, portanto, não é apenas uma mudança legal no status do pecador, mas também restaura o relacionamento com Deus. Além de ser uma declaração jurídica, a justificação também envolve uma mudança espiritual no coração do crente. Ao ser justificado, o crente é regenerado pelo Espírito Santo, recebendo uma nova natureza. Isso está relacionado ao conceito de santificação, que é o processo de se tornar progressivamente mais justo e semelhante a Cristo. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13, Paulo escreve: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. A justificação é, portanto, o ponto de partida para uma vida de santidade e transformação. No contexto dos primeiros cristãos, a justificação foi uma questão central, especialmente no que se refere à inclusão dos gentios na fé cristã. Durante o primeiro século depois de Cristo, havia uma grande controvérsia sobre se os gentios precisariam seguir as práticas da lei de Moisés para serem justificados. Paulo aborda essa questão em Gálatas.
enfatizando que a justificação é pela fé em Cristo e não pela observância da lei. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, ele declara: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Essa declaração foi um divisor de águas no cristianismo primitivo, pois rompeu com a ideia de que a justiça diante de Deus poderia ser alcançada por meio de rituais ou observâncias legais. O sacrifício de Cristo cumpriu todas as exigências da lei, e agora a justificação estava disponível para todos que crerem, tanto judeus quanto gentios. O conceito de justificação também está intimamente ligado à ressurreição de Cristo. Em Romanos capítulo 4, versículo 25, Paulo escreve: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. A ressurreição de Jesus não apenas confirma sua divindade, mas também valida a obra de justificação, mostrando que o pecado foi derrotado e que o caminho para a justiça diante de Deus está aberto. Do ponto de vista histórico, os costumes da época refletiam uma sociedade fortemente influenciada por noções de culpa e redenção. Entre os romanos, por exemplo, havia a prática de tribunal, onde o conceito de justiça era central. E os judeus também tinham um forte senso de julgamento, como visto em suas práticas de sacrifício. A vinda de Cristo trouxe uma transformação radical nesses conceitos, ao oferecer uma justificação que não dependia do mérito humano, mas da graça divina. Na era medieval, o conceito de justificação foi profundamente debatido, especialmente durante o período da Reforma Protestante no século XVI. A doutrina foi resgatada por figuras como Martinho Lutero, que enfatizou a justificação pela fé em oposição às obras meritórias promovidas pela Igreja Católica Romana. O texto de Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé, tornou-se o grito de guerra da Reforma, trazendo uma nova compreensão da relação entre o crente e Deus, sem a necessidade de intermediários humanos ou rituais complicados. A doutrina da justificação, portanto, não é apenas um conceito teológico abstrato, mas tem implicações práticas profundas para a vida do cristão. Ela oferece segurança e paz ao crente, sabendo que sua posição diante de Deus não depende de seus próprios esforços, mas da obra consumada de Cristo. Além disso, a justificação motiva o crente a viver de acordo com essa nova identidade, buscando a santidade e obedecendo aos mandamentos de Deus, não para ganhar a salvação, mas como uma resposta de gratidão pela graça recebida. Em suma, a justificação é o coração da mensagem cristã, pois revela o caráter justo e misericordioso de Deus, que ao mesmo tempo é capaz de punir o pecado e perdoar o pecador. A Bíblia apresenta essa doutrina de forma clara e poderosa, mostrando que desde o início, o plano de Deus era oferecer salvação a todos por meio da fé em Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.